Eu vou pedir aqui a um amigo que esteve comigo recentemente lá na igreja, não é? Para ele dar uma palavra aqui. O Adson Borges, ele esteve comigo lá na igreja do Bom Retiro, participando. Estou muito feliz em recebê-lo aqui. Eu vou pedir para ele trazer uma palavra. Enquanto isso, o Lucas vai se preparando, tá? Daqui a pouquinho nós já vamos receber os homens de Deus que estarão aí nos abençoando. Tem muita coisa boa para acontecer e eu sei que Deus tem o melhor para nós. O pastor Adson vai estar nos trazendo uma palavra para nós e logo em seguida já o Lucas Milani estará adorando ao Senhor Jesus. Se você puder aplaudir mais uma vez a Deus pela vida do pastor Adson. Queridos, a paz do Senhor a todos. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8, Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Que Deus abençoe a vida do bispo desta igreja, o nosso bispo Samuel Ferreira, né? Quero também trazer a paz aqui do meu pastor, que está também debaixo aí, né, do pastorado do bispo Samuel Ferreira, que é o nosso pastor Alex, ali da Praia Paulistinha. Que Deus abençoe o pastor Eduardo, viu, pastor? Obrigado pela oportunidade. Pastor Márcio, amigo Itamar, tem alguns amigos em comuns aqui que estão aqui na tribuna comigo. Está ali meu amigo Rodrigo Henrique, que Deus abençoe, viu, meu amigo? Está meu amigo ali, pastor Alexandre Brito, é um prazer estar aqui. E mais outros amigos aí. Queridos, eu quero ser breve na minha oportunidade, porque eu vim aqui também para ouvir aqueles que Deus vai usar nessa noite. O capítulo 3, versículo 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu vou repetir a parte B. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Escute bem, nós sabemos que o Gênesis, o livro que vai contar a história da criação e de como tudo começou, ele faz questão de fazer uma narrativa e dizer que Deus, ele olha do céu, ele vê que a terra estava sem forma e vazia depois que ele a criou, e depois que Deus cria céu e terra, ele vê que está sem forma e vazio. Deus, ele vai concluir o seu projeto na terra, e quando Deus vai concluir seu projeto na terra, a Bíblia diz que Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Eu estudando uma certa feita, e pensando comigo por que a Bíblia fazia questão de dizer que Deus todos os dias era primeiro à tarde e depois à manhã. E a única explicação, estudando a Bíblia, que eu encontrei para Deus dizer que era primeiro à tarde e depois à manhã, era que Deus estava fazendo as coisas por etapas. Ou seja, o que Deus começava, Deus terminava. O que Deus colocava a mão, ele concluía, ele ia até o fim. Não que especificamente Deus estava fazendo as coisas em um dia ou em um período de 24 horas. Não, a Bíblia, ela relata um período de tempo. E nesse período de tempo, Deus, ele vai fazendo, e tudo que Deus vai fazendo, ele vai olhando e vai vendo o que é bom. Deus vai aprovando tudo o que ele faz. Deus, ele vai fazendo, e quanto mais Deus faz, mais se alegra para fazer mais ainda. E a Bíblia faz questão de dizer que quando Deus termina no sexto dia, ou na sexta etapa, o seu projeto, no sétimo dia, ou na sétima etapa, Deus, ele agora vai descansar. E depois que Deus descansa, e que Deus observa que a terra está pronta, que todas as coisas estão no devido lugar, a Bíblia vai dizer que Deus agora vai produzir o homem. E quando Deus, ele produz o homem, Deus, ele não vai fazer o homem como ele fez a terra. Deus não vai fazer o homem como ele fez os animais. Deus não vai fazer o homem como ele fez a plantação, como ele dividiu as águas dos mares, não.
porque tudo Deus disse haja e aconteceu. A Bíblia faz questão de dizer que Deus no homem, Ele fez questão de tocar, que Deus com o pó da terra fez o homem. A Bíblia, ela faz questão de dizer que Deus, Ele fez o homem com as suas próprias mãos. E no final, quando o homem estava pronto, Deus soprou o seu fôlego de vida e deu vida para o homem. Veja bem que o interessante é que depois que tudo está pronto, que Deus faz o homem, e que Deus olha para o homem, Deus se agrada tanto do homem, que Deus olha e fala: não, eu não vou me apegar em animais, eu não vou colocar meu sentimento em pets, em bichinhos não. Deus olhou para o homem, e a Bíblia vai dizer que Deus falou assim: eu vou plantar um jardim, e eu plantando esse jardim, eu vou colocar o homem dentro do jardim. Mas qual que é o meu projeto com o homem dentro do jardim? Se eu deixar o homem em qualquer lugar, o relacionamento vai ser à distância. Se eu deixar o homem em qualquer lugar, o cuidado vai ser pouco. Se eu deixar o homem em qualquer lugar, vai parecer que eu fiz pouco caso pela criatura. Então quando Deus faz o homem, Ele ama o homem de tal forma que Ele diz: não, para o homem eu tenho exclusividade, para o homem eu quero relacionamento, com o homem eu quero viver no dia a dia, com o homem eu quero viver um tete a tete. Então é por isso que eu vou plantar um jardim, e eu vou colocar o homem dentro do jardim. Isso daqui não estava nem no script, mas eu vou liberar uma primeira profecia para o complexo de inferioridade bater em retirada. E que profecia é essa, pregador? Talvez alguém chegou aqui sem enxergar o seu valor. Talvez alguém chegou aqui pensando que não tinha quem o gostasse, que o seu valor era pouco. Hoje, ainda pela tarde, eu estava no carro e eu comecei a cochear e querer murmurar com Deus. E quando eu comecei a querer murmurar com Deus, você não vai entender o que Deus falou comigo. Quando eu comecei a tentar a reclamar com Deus alguma coisa, a primeira coisa que Deus falou para mim: você está reclamando por quê, rapaz? Era para você estar morando na rua, mas eu te escolhi e com você eu chamei para um relacionamento de exclusividade. 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 E quando Deus chama o homem, Ele coloca dentro do jardim. Deus, Ele não vai deixar que o homem prepare nada, porque vai estar tudo preparado. E o homem, quando pega tudo pronto, tudo preparado, dentro do jardim, Deus não fez questão de nada. Deus não regulou nada do homem. Por quê? Porque Deus fez o jardim para colocar o homem. Deus fez o jardim para abençoar o homem. Deus fez o jardim para que o homem se favorecesse dele. E o que é que acontece dentro do jardim, pregador? Deus dá uma direção para o homem, porque Deus nunca vai colocar o homem em algum lugar para deixar o homem sem direção. Deus nunca vai te colocar em algum lugar com exclusividade para te deixar lá perdido. Deus deu uma direção para o homem. Deus ensinou tudo para o homem e disse para o homem: olha, eu vou deixar até aberto aqui a árvore da vida, só não come dessa árvore aqui, porque essa árvore aqui vai trazer morte. Essa árvore aqui vai acabar com a tua história. Essa árvore aqui, você não está preparado para comer. Você já viu aquele ditado que dizem por aí, que a curiosidade matou o gato? Quem falou isso é porque não leu Bíblia, porque a curiosidade não matou o gato, a curiosidade matou o homem. E o que tem de pessoas, por causa da sua curiosidade, que está jogando o seu relacionamento exclusivo e único com Deus fora. O que tem de pessoas que por causa da curiosidade tem pisado onde Deus disse para não pisar, tem comido o que Deus falou para não comer, tem feito o que Deus não ordenou para fazer. O que tem de pessoas que por causa da curiosidade estragou tudo que Deus tinha lhe dado. Aí eu vendo aqui comigo que Deus preparou tudo, colocou o homem lá com tudo pronto. Era para o homem triunfar, era para o homem governar. O homem não precisava fazer mais nada, porque estava tudo feito, estava tudo produzido, estava tudo ótimo. E quando estava tudo lá mil maravilha, parecia que não estava bom, porque eu sei para não achar, para murmurar, para abrir a boca, para achar defeito. Na direção que Deus me deu foi o homem. Só que quando eu estava vendo isso daqui com Deus, eu falei: Deus, por que, Senhor? Por que, meu Deus, que tudo isso aconteceu? Por que que o homem teve que
passar por essas coisas. Ó Deus, porque até hoje a humanidade sofre por causa desse pecado. Quando o homem, por causa da curiosidade, fugiu de tudo aquilo que Deus tinha lhe dado e lhe determinado, a Bíblia vai dizer que Deus vai amaldiçoar a terra por causa do homem. A Bíblia vai dizer que o homem agora vai sofrer por causa de dores. E você sabe o que é interessante? É que quando o homem peca, em vez do homem correr para debaixo do seu amigo, a Bíblia diz que o homem foi se esconder, e foi se esconder de trás de árvores. E quando eu estava falando com Deus, eu falei assim: Senhor, e o porquê que tem pessoas marcadas pelas dores de Adão ainda? Porque tem pessoas, Senhor, que tem chamada, tem ministério, tem história, tem vocação, mas ele não consegue ir, ele não consegue triunfar, ele não consegue, Senhor Deus, ir e chegar aonde o Senhor determinou. Aí Deus, ele gritou em meu coração e disse: você sabe por quê, Adson? É porque tem gente que eu dei tudo, que eu prometi, que eu coloquei nas mãos dele, que eu plantei ele no melhor lugar, mas quando ele errou, ele preferiu se esconder do que me procurar para reatar seu relacionamento comigo. Pregador, não estou entendendo, mas eu vou liberar para a tua vida aqui hoje. E o que é? É a noite que Deus está te convidando. Para quê? Para sair de trás das árvores que está impedindo o teu relacionamento com ele. É a noite que Deus te convida a vencer. É a noite que Deus está te convidando a vencer tudo que a tua curiosidade tentou te tomar. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: sai de trás das árvores, porque eu quero voltar ao meu relacionamento contigo. Escuta. Só que o homem preferiu ficar escondido. E o que tem de pessoas que preferem ficar escondidas do que se apresentar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que tem de pessoas que erraram, o que tem de pessoas que falharam, o que tem de pessoas que pararam uma trajetória bonita. Por quê? Porque a curiosidade de conhecer aquilo que Deus não determinou para conhecer tem lhe parado. O que tem de pessoas que, por causa das dores que a curiosidade lhe gerou, não consegue se levantar mais. O que tem de pessoas numa madrugada como essa, que só queria que Deus gritasse em seu coração e dissesse: vem, mas tem algo lhe frustrando. Aí eu falei: Senhor, e agora? Qual que é a solução desse negócio? Aí Deus falou: meu filho, eu vou te dizer aqui agora. Eu falei: então me diga, Senhor. Aí Deus falou para mim assim: Adson, quando Adão pecou, eu matei um cordeiro para colocar Adão para fora do jardim. E ali, quando Adão pecou, Adão estava no caminho da vida. Quando Adão pecou, Adão estava no lugar de paz. Quando Adão pecou, Adão estava no lugar de saúde. Eu falei: e aí, Senhor? Aí Deus falou: mas ele preferiu o caminho da curiosidade do que a direção da vida que eu dei para ele. Eu falei: e aí, meu Senhor, fala para mim, que eu quero entender, esse negócio está muito bom. Aí Deus falou: para tirar ele do jardim, eu matei um cordeiro, eu vesti ele com um cordeiro, e eu falei: segue tua vida, porque se tu tinha vida, tu vai conhecer a morte. Se tu tinha saúde, tu vai conhecer a enfermidade. Se tu tinha porta aberta, agora vai ter porta fechada. Eu falei: Deus, e para quem se encontra atrás das árvores hoje? Aí Deus falou: eu matei um cordeiro lá na cruz. Para quê, pregador? Porque o cordeiro estava no caminho da morte, mas ele veio aqui nessa vigília para trazer vida. Pregador, não entendi. É porque as dores têm me machucado, mas esse cordeiro, ele sendo ferido, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, e nós, pregador, o reputamos o ferido e aflito de Deus. Pregador, o primeiro Adão, ele morreu, e Jesus, o último Adão, ele está aqui nesta noite, está vivo e quer te abençoar, te abençoar. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: vai acreditar no cordeiro ou vai continuar atrás das árvores? Vai acreditar no cordeiro ou vai ficar parado por causa das dores?
Vai acreditar no Cordeiro? Ou vai ficar caído por causa desse pecado aí? Vai acreditar no Cordeiro? Ou vai ficar se acusando? A maior mentira que o diabo contou para você é que não tinha mais jeito. Mas nesta noite eu vim pregar: tem jeito ainda, porque o Cordeiro morreu e Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está. Se um dia a curiosidade tirou tua chamada, tirou tua autoridade, tirou teu ministério, hoje o Cordeiro está devolvendo autoridade, está devolvendo ministério, está devolvendo nova história. Pega, 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 pega. Tem cura, tem cura. Pega, 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 pega. Olha o renovo de Deus aí, olha o renovo de Deus aí, olha o renovo de Deus aí, olha o renovo de Deus aí. O Cordeiro de Deus está mandando eu dizer para alguém: hoje eu te tiro de trás da árvore e te coloco na frente de Deus. Você vai parar por quê, moça? Você vai parar por quê, moço? O que o diabo tomou de você no jardim, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui hoje: pode tirar a culpa da mente, pode tirar o complexo de inferioridade, pode tirar as palavras de engano, palavra de derrota nunca mais. Por quê? Porque aonde Satanás venceu, Jesus subiu lá na cruz, venceu ele, para trazer para você aqui nesta noite de volta. Pega, pega. Adoro o nome dele nessa noite, pelo amor de Deus. Esse Cordeiro está aqui, moça. Teu filho não vai morrer lá. Esse Cordeiro está aqui. Talvez a curiosidade fez ele, em vez de estar do teu lado na vigília, está no baile funk fazendo sei lá o que. Talvez a curiosidade está fazendo a tua filha, que tem promessa de missionária, está descendo até o chão uma hora dessa em qualquer baile funk por aí. Talvez a curiosidade deixou teu filho no vício sei lá do que, da cachaça, do jogo, aonde quer que ele esteja. Mas essa noite Jesus está mandando eu dizer para alguém aqui: pode tomar posse dessa palavra, porque onde abundou o pecado, eu, o Cordeiro de Deus, subi na cruz e voltei para superabundar a graça. Pega, 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 pega. Rebecanto que eleito lemenávia, rebevecanto, plevecanto que elemenecanto que bebê, rebevasto que bidécia, plevecanto. Levanta a mão aí, jovem. Assim te diz o Senhor nesta noite: o diabo estava doido para te ver morto, com o nariz branco, com o pulmão cheio de fumaça. Mas hoje assim te diz o Senhor: eu te tirei de trás da árvore e te trouxe aqui nesta vigília, porque eu sou Deus que te visitei. Adora que é para Ele. Adora que alguém pagou preço de sangue. Adora que alguém pagou preço de cruz. Adora que alguém nasceu, cresceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele está aqui, aqui, aqui. Ele está. Só quem veio buscar a presença dEle. Só quem veio buscar a presença dEle. Só quem veio buscar a presença dEle. Olá, manto. Erebevesto que elecho que bedegash.
Tem decreto do céu descendo, dizendo assim: a cova não vai se abrir, porque o Cordeiro morreu na cruz para ela fechar. Só que, eu vou encerrar aqui. Só que, escuta isso aqui. Como eu falei, existe um negócio chamado tempo. Existe um negócio chamado o quê? Existem as etapas. E você sabe o que é interessante? É que Deus, Ele é tão bondoso, que Ele deixa você livre, para você escolher o que você quiser para a sua vida. Mas Deus é tão justo, que a colheita da plantação vem exatamente em cima do que você plantou. Mas eu vou te dar mais uma. Mas Deus é tão misericordioso, que ainda que o diabo se levante para te apontar, Jesus já foi lá na cruz e pagou toda a dívida que Adão deixou no Éden. Satanás não pode te apontar mais, Satanás não pode te acusar mais. Por quê? Porque Jesus está mandando eu dizer para alguém: a dívida e a bagunça que ficou lá no Éden, pode ficar tranquilo, que no caminho do Gólgota eu paguei, deixei troco para te abençoar. Tempo. Eu vou acabar aqui, escuta aí. Tempo. Deus fez as coisas por etapa. É por isso que existe dias, ou melhor, segundo, minutos, aí vem horas, dias, semanas, meses, anos e décadas. E tem gente que está dizendo assim: eu não aguento mais esse negócio de rotina. Eu não aguento mais a rotina. Só que tudo que Deus criou foi a rotina, porque na rotina sempre vem uma nova oportunidade. Na rotina sempre vem um novo de Deus para a tua vida. Por quê, pregador? Vou te dizer. Talvez o ano de 2022 foi difícil para alguns. Foi o ano que você pediu a morte. Talvez para alguns hoje aqui é a sua última vigília, porque não aguenta mais e falou: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais para frente. Eu não aguento mais essa rotina. E sabe o que é que eu vou te dizer? Se você não gosta de rotina, morra, porque a única forma de sair da rotina na terra é morrendo, porque tudo que Deus criou aqui tem rotina. Você vai ver que Deus fez os céus e Deus fez a terra. A terra só dá duas voltas, é uma para fazer o ano e uma para fazer o mês. Você vai ver que tudo que Deus criou aqui foi rotina. Virou o dia de hoje, que é sexta, agora já é sábado, amanhã é domingo, semana que vem a mesma coisa. E aí, pregador, eu vou te dizer para tu entender esse negócio: a melhor coisa que Deus fez foi te dar rotina, porque talvez no culto passado, ou na vigília passada, ou no mês passado, ou no ano passado, tu não conquistou, tu não adquiriu, tu não se curou, tu não foi para frente, tu está até envergonhado. Mas aí, pregador, mas Deus preparou uma nova vigília, Deus preparou um novo mês, Deus preparou um novo culto, Deus preparou esta madrugada para você levantar dessa cadeira e dar o teu melhor glória para Jesus. Olha para quem está do teu lado, levanta o dedo e fala para ele: se faz de profeta. O ano de 2023 é o ano que Deus vai usar a rotina para virar esse cativeiro aí. O ano de 2023 é o ano que Deus vai virar a tua história. Não vai acabar do jeito que está. Você acredita nisso? Se coloca de pé que eu quero fazer 1 minuto de oração. Você vai orar daí, eu vou orar daqui. Hoje é o dia que Deus vai travar a vida de alguém. Fazendo o que, pregador? Liberando o perdão que você precisa. Tem gente aqui que nem precisa de perdão. Tem gente que precisa ser perdoado. Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor que seja anulado nessa noite toda maldição hereditária, toda palavra de peso, toda palavra contrária, toda palavra que não é tua. Ó Deus, aí onde havia uma legalidade do inimigo na vida dele ainda, destrói nessa noite, desfaz, anula. E eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus. E você aplaude e glorifica o Senhor bem forte nessa noite.